Olá, meu povo de Deus, estou aqui mais uma vez e vou ler a Bíblia para vocês. Deixa o joinha aí no canal, ajuda muito, tá? Eu agradeço bastante quem der um joinha, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações de quando eu gravar um novo vídeo. Abra sua Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo 47, versículo 1, que diz: A torrente das águas purificadoras. Vamos ler. Depois disto, me fez voltar à porta da casa, e eis que saíam águas por debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas desciam de baixo, desde o lado direito da casa ao sul do altar. E ele me fez sair pelo caminho da porta do norte. Deus fez com que ele saísse, o Espírito que estava com Ezequiel, mostrando essas visões, né? Isso é uma visão a respeito de uma visão que ele está tendo. E fez sair pelo caminho da porta do norte e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que dá para o oriente, e eis que corriam as águas do lado direito. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e fez passar pelas águas que me dava pelos artelhos, e mediu mais 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos, e outra vez mediu 1000, e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos, e mediu mais 1000, e era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, a água que se desviam passar a nado, que se devia passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Isso é a visão que Deus está dando a Ezequiel, né? Deu a visão do templo todinho, e também do templo continua essa visão ainda para Ezequiel, né? E disse-me: viste isto, filho do homem? Né? E o Espírito de Deus perguntou a Ezequiel se ele tinha visto. Então levou-me e fez voltar para a margem do rio. E tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia uma grande abundância de árvores, de um e de outro lado. Então disse-me: estas águas saem para a região oriental e descem ao deserto e entram no mar. E sendo levadas ao mar, as águas tornar-se-ão saudáveis. E será que toda a criatura vivente que passar por onde quer que entrarem este rio viverá, e haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão estas águas, e serão saudáveis, e viverá tudo por onde que entrar este rio. Será também que os pescadores estarão em pé junto dele, desde Engede
até Eglaim haverá lugar para estender as redes. O seu peixe, segundo a sua espécie, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus pântanos não tornar-se-ão saudáveis, serão deixados para sal. E junto ao rio, à sua margem, de um e de outro lado, nascerá toda a sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem acabará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de comida, e a sua folha de remédio. Então essa foi uma visão que Deus, na continuação das visões, né, do templo, né, Deus deu essa visão para Ezequiel, né, que é a das torrentes das águas purificadoras, né? Então lá depois no templo tem esse rio saindo lá do santuário, né, que são umas águas purificadoras. No capítulo 47 de Ezequiel, versículo 13, diz: as fronteiras da terra de Israel. Assim diz o Senhor Deus: este será o termo conforme o qual repartireis a terra em herança, segundo as 12 tribos de Israel. José terá duas partes, e vós herdareis tanto um como o outro, terra sobre a qual levantei a minha mão para dá-la a vossos pais. Assim esta mesma terra vos cairá a vós em herança, né? E este será o termo da terra do lado do norte, desde o mar grande, caminho de Hetlon, até a entrada de Zedade, Ramate, Berota, Sibraim, que estão entre o termo de Damasco e o termo de Ramate, Aze Aticum, que está junto ao termo de Hauran, e o termo será desde o mar até Azaenon, e o termo de Damasco, e na direção do norte, para o norte, está o termo de Ramate. Este será o lado do norte. E o lado do oriente, entre Hauran e Damasco, e Gileade e a terra de Israel, será o Jordão, desde o termo do norte até ao mar do oriente. Medireis, este será o lado do oriente. E o lado do sul, para o sul, será desde Tamar até as águas da contenda de Cádiz, junto ao ribeiro, até ao mar grande. Este será o lado do sul. E o lado do ocidente será o mar grande, desde o termo do sul até a entrada de Ramate. Este será o lado do ocidente. Repartireis, pois, esta terra entre vós, segundo as tribos de Israel. Será, porém, que a sorteareis para a vossa herança e para a dos estrangeiros que habitam no meio de vós,
que gerarão filhos no meio de vós, e vos serão como naturais entre os filhos de Israel. Convosco entrarão em herança no meio das tribos de Israel. E será que na tribo em que habitar o estrangeiro, ali darei a sua herança, diz o seu Deus. Então, esse rio, essa visão do rio que saiu lá, do jeito que Deus está fazendo aqui, medindo, é as heranças para o povo israelita e o estrangeiro que estão com eles. Capítulo 48 de Ezequiel, que fala a respeito os termos das 12 tribos, né? Ele chama as termos porque são as terras que vão ser repartidas, né? O termo que significa um pedaço de terra para cada um. Então, os termos das 12 tribos. E estes são os nomes das 12 tribos, desde o extremo norte ao longo do caminho de Helton, indo para Amate até Azaenon, termo de Damasco, para o norte ao pé de Ramate. Terá Dan, uma parte desde o lado oriental até o ocidental. Junto ao termo de Dan, desde o lado oriental até o ocidental, Asser terá uma porção. Junto ao termo de Asser, desde ao lado oriental até o ocidental. Naphtali, né? Tudo isso aqui são umas tribos, né? Tribo de Asser, de Naphtali, e ao oriental até o ocidental, Naphtali, uma porção. Junto ao termo de Naphtali, desde o lado oriental até o lado ocidental, Manassés, uma porção, né? E junto ao termo de Manassés, desde o lado oriental até o lado ocidental, Efraim, uma porção, né? E junto ao termo de Efraim, desde o lado oriental até o ocidental, Ruben, uma porção. E junto ao termo de Ruben, desde o lado oriental até o ocidental, Judá, uma porção. E junto ao termo de Judá, desde o lado oriental ao lado ocidental, será a oferta que haveis de fazer de 25.000 canas de largura e de comprimento, de cada uma das porções, desde o lado oriental até o lado ocidental, e o santuário estará no meio dela. A oferta que haveis de oferecer ao Senhor será do comprimento de 25.000 canas e da largura de 10.000. E ali será a oferta santa para os sacerdotes, medindo para o norte 25.000 canas de comprimento, e para o ocidente 10.000 de largura, e para o oriente 10.000 de largura, e para o sul 25.000 de comprimento, e o santuário do Senhor estará no meio dela. E será para os sacerdotes santificados dentre os filhos de Zadok, que guardaram a minha ordenança, que não se desviaram quando os filhos de Israel se extraviaram, como se extraviaram os outros levitas, né? E eles terão uma oferta da terra, lugar santíssimo, junto ao limite dos levitas. E os levitas terão, consoante ao termo dos sacerdotes, 25.000 canas de comprimento e de largura 10.000. Todo o comprimento será 25.000 e a largura 10.000. E não venderão disto, nem trocarão, nem transferirão as primícias da terra, porque
é santidade ao Senhor. Mas as 5.000 canas, as que restaram da largura diante das 25.000, ficarão para uso comum, para a cidade, para a habitação e para arrebaldes, e a cidade estará no meio delas. E estas serão as suas medidas: ao lado do norte, de 4.500 canas, do lado do sul, 4.500, o lado oriental de 4.500 e o lado ocidental também de 4.500 canas. E os arrebaldes da cidade serão para o norte, de 250 canas, para o sul de 250, e para o oriente 250, e para o ocidente também 250 canas. E quanto ao que restou do comprimento, consoante com a santa oferta, será 10.000 para o oriente e 10.000 para o ocidente, e corresponderá à santa oferta, e a sua novidade será para sustento daqueles que servem a cidade. E os que servem a cidade servi-la-ão dentre todas as tribos de Israel. Toda a oferta será de 25.000 canas, com mais 25.000 em quadrado ofereceis a oferta santa, com a possessão da cidade. E o que restou será para o príncipe deste e do outro lado da oferta santa, e da possessão da cidade, diante das 25.000 canas de oferta, até ao termo do oriente e do ocidente, diante das 25.000 até ao termo do ocidente, correspondente às porções, será para o príncipe, e a santa oferta e o santuário da casa estarão no meio dela. E desde a possessão dos levitas e desde a possessão da cidade, no meio do que pertencer ao príncipe, entre o termo de Judá e o termo de Benjamim, será isso para o príncipe. E quanto ao restante das tribos, desde o lado oriental até o lado ocidental, Benjamim terá uma porção. E junto ao termo de Benjamim, desde o lado oriental até o lado ocidental, Simeão terá uma porção. E junto ao termo de Simeão, desde o lado oriental até o lado ocidental, Isacar terá uma porção. Junto ao termo de Isacar, desde o lado oriental até o lado ocidental, Zebulon também terá uma porção. E junto ao termo de Zebulon, desde o lado oriental até o lado ocidental, Gade terá uma porção. E junto ao termo de Gade, ao sul, do lado sul, será o termo desde Tamar até as águas da contenda de Cádiz, junto ao rio até ao mar grande. Esta é a terra que sorteareis em herança às tribos de Israel, e estas são as suas porções, diz o Senhor Deus. E estas são as saídas das cidades, desde o lado do norte, 4.500 canas por medida, e as portas da cidade serão conforme os nomes das tribos de Israel. 3 portas para o norte de Rubi, 3 portas para o norte, a porta de Rubi, uma a porta de Judá, a outra a porta de Levi, né? São 3 portas para o norte.
Cada porta vai ter uma para Rubem, uma para Judá e outra para Levi. A tribo de Rubem, de Judá e a tribo de Levi. E do lado oriental, 4.500 canas e 3 portas, a saber, a porta de José, uma, e a porta de Benjamim, outra, e a porta de Dan, outra. E do lado sul, 4.500 canas por medida, e 3 portas, a porta de Simeão, uma, a porta de Isacar, outra, e a porta de Zebulão, outra. E do lado ocidental, 4.500 canas, e as suas 3 portas, a porta de Gade, uma, a porta de Ase, outra, e a porta de Naphtali, outra. 18.000 canas por medida terá ao redor. E o nome da cidade desde aquele dia será: o Senhor está ali. Capítulo 49 de Ezequiel. Não tem mais capítulo, né? Terminou. Pensei que só ia até o capítulo 48. Então aqui eu termino o livro de Ezequiel. Agradeço a todos por vocês assistirem meu vídeo. Essa aí foi a divisão. Essa divisão feita aqui para essas tribos, né? Que foi feita para essas tribos, né? Os termos das 12. Isso já foi feito, como teve essa visão, né? Do templo, da reconstrução, como era feito. Isso tudo foi feito na época de Salomão. E essas repartições aqui, desses termos, dessas tribos, também foi distribuído quando esse povo chegaram a Canaã. Cada um recebeu essa porção. As tribos, o povo israelita, todos eles, né? Receberam dessa mesma forma que eu relatei aqui os termos das 12 tribos, né? E a visão também de Ezequiel mostrando o templo com o tal e tudo, também foi daquela mesma forma que Salomão criou o templo, a casa de Deus, né, no templo de Salomão, né? Eu agradeço a todos pela atenção, espero que vocês tenham gostado da leitura do livro de Ezequiel, das minhas explicações, né? Não fique aperreado comigo por ter falado certas coisas, né? Mas é o que está escrito, eu não posso fazer nada, né? Deixa aí o joinha para ajudar no canal, inscrevam-se no canal e ative o sininho para receber as notificações, né? Porque quando eu gravar um novo vídeo, vocês serão avisados, né, de quando o vídeo foi gravado. Voltarei com o próximo vídeo e vou ler o livro de Daniel, né, o livro de Daniel, do profeta Daniel, né? E tenho dito,